meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e como hoje é quinta-feira, é dia de falar de mangás. E nesse videozinho eu vou comentar com vocês aquelas publicações que eu sigo de forma periódica. E eu abro aqui com Mangá Theater Volume 3, série de Akira Toriyama, publicação da editora Panini, que vai trazer as primeiras obras desse grande mestre dos mangás. Eu já fiz a resenha dos dois primeiros volumes, o primeiro eu achei mediano, ok. Agora, o segundo foi realmente muito bacana, muito divertido, até porque ele traz ali, né, algumas ideias, algumas concepções que seriam aproveitadas pelo Akira Toriyama nas suas séries de maior sucesso, como o Dr. Slump, como o próprio Dragon Ball. Então eu achei realmente um trabalho muito foda em relação às histórias que estão compiladas no segundo volume. Essa série aqui ela é composta de 3, esse aqui é o último, e aqui nós vamos ter mais criações de Akira Toriyama no seu início de carreira, com vários comentários, inclusive, que ele faz em relação a esses trabalhos. Bom, nós temos aqui a primeira história, que é o Pequeno Mamijiro, que é um garoto que resolve se tornar um delinquente. Ele tem ali umas tretas com o pai e tal, e ele vai procurar a ajuda do Shoji, que é um garoto de 6 anos, frágil, assim, que veio da cidade grande para o campo, para ver a melhor forma de chamar a atenção se tornando um delinquente. E obviamente essas várias tentativas, elas acabam tendo um caráter todo cômico, as coisas não dão certo. Então essa primeira história, com o ótimo traço do Akira Toriyama, consegue realmente entreter o leitor, são situações realmente bem divertidas. Aí nós vamos para a segunda história, que é Karamaru e o Dia Perfeito, que é esse garotinho ninja aqui, que acaba se aventurando, ele vai cumprir ali uma, entre aspas, missão, acaba conhecendo um homem que se diz ser o fodão das artes ninjas e tal, mas é quase que um 7-1, aí o cara miguezeiro e tal. E ele, na verdade, tem que salvar a vida deste homem que quer se passar por um cara realmente acima da média, que detém os dotes das artes marciais, e você percebe que essa junção acaba até mesmo corrigindo esse homem também com essa pegada de alívio cômico, né? Algo que o Akira Toriyama gosta de trabalhar bastante. A terceira é Cashman, que vai trazer a história de um super-herói que cobra para fazer justiça. Ele é um alienígena que caiu na Terra. Ele acabou dominando o corpo de um homem que acabou morrendo quando ele chegou. Então ele se passa por esse guarda. E cada vez que ele vai salvar uma pessoa, ele fala, olha, eu vou salvar você, mas eu cobro. Então você tem que me dar 10 ienes, 20 ienes e tal. Então ela tem também essa pegada mais cômica, sem deixar de lado também aquele aspecto mais divertido, erótico, né? Que o Akira Toriyama coloca dentro das suas histórias, aqueles romances, aquela tara que os personagens têm, seja por parte dos homens ou por parte das mulheres, no caso dessa história. Também o Cashman é colocado em várias situações bem legais e divertidas. Aí nós vamos ter várias histórias, várias não, mas pelo menos duas aqui do Cashman, e aí nós vamos para a última, que é Dub e Peter 1, que vai trazer essa dupla, onde esse garoto aqui, o Peter, ele é um gênio, e o Dub, ele quer chamar a atenção, apesar de ainda ser um moleque, ele meio que se sente adulto, então ele quer andar de carro, e aí ele quer conquistar uma garota, ele pede ajuda pro Peter, que é um garoto muito inteligente, acaba montando, né, um veículo aí todo moderno, cheio das fresculites ali, para ver se ele consegue realmente conquistar as garotas. Ele também é um cara brigador. Temos aqui também uma pegada que vai seguir esse gênero da comédia dentro deste volume. Galera, de maneira geral, nós temos aqui uma obra que eu diria que fica entre o primeiro e o segundo volume em termos de qualidade. E o último é o Go-Go Eggman, que basicamente vai trazer a história desse garoto demônio, que tem uma família já milenar,
E ele precisa, após despertar, mostrar que ele serve para ser um demônio. Também uma pegada cômica, talvez essa daqui sejam as histórias mais fracas desse volume, na minha opinião, que fecham a edição. Esperava mais dessa história. Ele enfrenta inclusive alienígenas e tal. Aqui você tem um estilo também de arte um pouco diferente das demais, mas que funciona bem também. O Akira Toriyama, eu acho um gênio do traço. Acho o trabalho dele maravilhoso. Então, galera, eu diria aqui que esses 3 volumes são bem legais. Quem gosta de Akira Toriyama, com certeza vale a pena. E principalmente o segundo volume. Se você falar, Fernando, não tenho dinheiro para os 3, compra o segundo volume. Cada uma das histórias são fechadas, você não precisa, ou melhor, cada um dos volumes são fechados, você não precisa ter lido o primeiro para entender o terceiro, para eventualmente dar uma continuidade no segundo. Então fica tranquilo, mas se você for para optar entre esses 3 volumes, pegue o segundo aí, porque você não vai se arrepender. O próximo é Vinland Saga volume 12, publicação da editora Panini Comics, um dos meus mangás preferidos de todos os tempos, de Makoto Yukimura. Porém, esse volume 12 talvez seja um dos mais fracos apresentados até agora, ainda que ele continue em alto nível. Eu estou fazendo uma comparação em relação aos outros volumes que são simplesmente sensacionais. Basicamente, nós vamos ter aqui o Sig, que estava atrás da Gudrid, né, que era a sua noiva. Ele estava caçando o Thorfinn. A Gudrid, ela acabou fugindo do navio do protagonista da história. E ele não quer voltar sem ela. Como ele vai se apresentar para o pai, que é um grande fazendeiro, né, um líder que tem várias terras ali que ele acaba arrendando, como que ele vai chegar sem a noiva? Ele saiu atrás dela justamente para recuperá-la. E aqui eu realmente não vou poder falar muita coisa, né, em relação a revelações, porque senão eu vou estar entregando boa parte da história. Mas como vocês sabem, o Thorfinn agora virou um cara paz e amor. Ele renega a violência, quer montar um paraíso lá em Vinland Saga. Quer montar um paraíso em Vinland. Para isso ele está montando uma expedição para explorar e colonizar esta região. E ele vai buscar ajuda justamente do pai do Sig. Olha só, o Sig também retorna ali para a terra do seu pai e tal. Ele é um cara muito enérgico, muito exigente. E depois a história vai avançar no futuro e nós vamos ter uma família constituída pelo Thorfinn. Ele acabou se casando, tem agora uma criança. E a história vai mostrar também a apresentação de um novo ou de uma nova personagem. Aí você precisa ler a história para entender do que eu estou falando, que é descendente de um grande guerreiro que já enfrentou o próprio Thorfinn em edições anteriores, um personagem divertidíssimo. E aqui, eu não sei se o Makoto ele quis, eu não diria dar uma lacrada e tal, mas se ele tentou, eu acho que o tiro meio que saiu pela culatra, porque você tem uma situação aqui realmente muito delicada, né, em relação à criação desta pessoa, né, pela mãe, para que o pai não o levasse à guerra, ou não a levasse, né? Você precisa ler, como eu disse. E aí você vê que houve uma deturpação da personalidade desta pessoa, né? Você vai ver que ela tem vários problemas de ordem psicológica e é escrava justamente do pai do Sig. E aí você vê toda a lábia, né? A forma do Thorfinn em resolver situações que demandariam um conflito, né? Você pegar uma espada, desafiar o outro, questão de honra e tal, e ele consegue driblar de uma maneira muito inteligente, né? Inclusive convencendo esse grande fazendeiro a financiar esta expedição e liberar, né, eventualmente essa escrava. E liberar também ali uma certa pessoa para poder viajar com eles para Vinland. Então é realmente tudo muito bem escrito, muito bem contado, tem a coerência em relação aos personagens, todos muito bem trabalhados, os novos que surgem também, eles são importantes para a trama, adicionam, não são personagens descartáveis.
Então realmente nós temos aqui, galera, um grande trabalho. Vinland Saga vale muito a pena e eu não canso de repetir isso. Corra atrás dessa publicação. O próximo mangá é JoJo's Bizarre Adventure, parte 4, Diamonds Unbreakable, volume 4, material da editora Panini. Publicação que eu me divirto demais lendo, eu realmente gosto de todas essas gerações de JoJo's que são apresentadas dentro da história. Continuação direta do volume anterior, onde nós temos o vilão da vez, que é o Red Hot Chili Peppers. O tanto de referências a músicos, bandas do heavy metal e do rock em relação a esse mangá, você vai ter aqui uma constelação de citações em relação a grandes astros. Basicamente, esse Red Hot Chili Peppers, ele tem o stand de poder se deslocar através da energia, não necessariamente a energia elétrica, mas basicamente seria ela, até energia de bateria, que gera também cargas elétricas, ele consegue se deslocar. Então é um stand muito poderoso, ele quer atacar o parente do JoJo's da vez, né? Que é o barco do Joseph. E aí eles vão precisar enfrentar esse stand. Então ele segue meio que aquele padrãozinho do vilão da vez, que vai trazer grandes dificuldades, com stands muito criativos, inclusive. E aí tem várias reviravoltas, aquela superação e tal, com esse estilo artístico bem estilizado, que funciona muito bem para essa publicação, que traz também vários alívios cômicos para dentro da história. E depois de passar por mais esse obstáculo, por mais esse stand, nós temos um outro que agora é representado por um mangaka. Exatamente! Esse mangaka, ele tem bastante sucesso e acaba recebendo a visita de um novo personagem, né? Esse baixinho aqui que também tem um stand e que fica ali, né, todo surpreso com relação ao trabalho desse mangaka, que se revela também, né, um possuidor de stand e é um cara, obviamente, do mal, que vai tentar prender essas crianças aí, tentar usurpar a memória delas, e eles vão precisar de ajuda dos demais. História divertida, gostosa de ler, JoJo's realmente vale a pena, então fica a dica também deste mangá para vocês. Para finalizar, vamos da menina do outro lado, volume 7 da editora Dark Side Books. Esse aqui, sem dúvida, é o volume mais movimentado, mais cheio de ação, escrito aí e desenhado pelo Nagabe. Nós temos esse universo gótico aqui, que basicamente vai trazer esses demônios que são uma maldição. A Shiva, que é a garotinha, né, uma das protagonistas, ela junto do Sensei, que é este homem que eu mostrei aqui, eles estão se escondendo de uma caça que querem fazer em relação a Shiva, como se ela fosse a cura desta maldição, ela precisasse ser morta, e o Sensei, ele não vai medir esforços para proteger, né, o que a gente pode chamar até mesmo de sua filha adotiva, visto a relação desses dois personagens. E você vai ter várias reviravoltas, revelações. É explorado muito o lado mais íntimo e pessoal do Sensei, né? Até com relação às suas raízes passadas. A arte do Nagabe funciona muito bem, casa perfeitamente com o clima da história. Se você analisar os volumes anteriores, você tem, né, uma narrativa bem cadenciada, lenta, né, que traz ali muito silêncio, várias páginas sem textos e tal. E aqui você vai perceber que teremos muito mais ação, até algumas mortes, uma história realmente muito bem contada, mostrando, né, que agora o Sensei e a Shiva, eles estão cada vez mais encurralados, sendo perseguidos, e como eu disse, novas revelações são feitas aí em relação a esta maldição, em relação à situação da Shiva. Um mangá que realmente vale muito a pena, tem uma pegada diferente do que eu venho lendo em relação a outros mangás, melhor dizendo, então também acho que vale a pena vocês conhecerem essa obra. Então é isso daí, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like e ficamos até a próxima. Fui!